Salve, salve, rapaziada, sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área, beleza? Tranquilo aí? E hoje eu vou mostrar para vocês como criar um Windows to Go, não é? Uma instalação do Windows aqui no dispositivo externo USB, pode ser um pendrive com 64 GB ou mais, ou então um SSD M2 como é esse caso aqui, ou até, pessoal, como um outro caso que eu tenho aqui, um SSD normal, ele tá com um adaptadorzinho aqui USB, né, para SATA, que eu tirei de um HD antigo da Seagate, né, que eu tinha aqui, tá só a carcaça seca. Esses adaptadores, às vezes, eles são um pouquinho temperamentais, né, geralmente eles esquentam um pouco aqui na controladora e para de funcionar, então eu comprei uns adaptadores bons e novos da Aurico, que vão chegar, eu vou fazer review aqui no canal no futuro, mas o link para eles, tanto para o modelo M2 quanto para o modelo SATA de 2,5 polegadas, você encontra na descrição desse vídeo. Por falar na descrição desse vídeo, pessoal, quero convidar você para assistir o vídeo todo e lá no final você decide se vai se tornar inscrito, ativar o sininho, dar like, dislike, se você não conhece o trabalho aqui do canal. E se você já é recorrente aqui no canal, está sempre assistindo nossos vídeos, verifica se está inscrito, verifica se o sininho está ativado. Se não tiver, faz essa presa aí, ajuda a gente, ajuda o nosso trabalho a crescer. E também, pessoal, você ajuda muito o canal comentando, assistindo o vídeo todo, não pondo as propagandas, compartilhando nas redes sociais, dando like ou dislike. E você pode nos ajudar também financeiramente, se tornando membro do canal, doando um Pix, um PicPay ou um PayPal. Os links estão na descrição e também você pode usar esses QR Codes aqui. E se você quiser e precisar comprar alguma coisa no AliExpress, entra por um dos meus links de afiliado, tem entre parênteses escrito afiliado. Depois que você entrou por um desses links, mesmo que não seja o produto que você quer, o link, né, no caso, você lá dentro do AliExpress procura o que você quer, compra, eu ganho uma comissão, você não paga nada mais por isso e ajuda o canal. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá. No meu vídeo, que você pode ver aqui, onde a gente falou aí sobre o review, né, desse SSD da Kingston e do Goldenfi que tem aqui dentro, eu mostrei para vocês que eu usei um cartão de memória e um leitor de cartão da Ugreen para gerar o Windows to Go, porque eu não tinha conseguido fazer o Rufus reconhecer SSD externo, né? Ele só reconhece cartão de memória e pendrive por padrão. Então o que acontece, pessoal? Antes da gente continuar, eu quero só mostrar para vocês rapidinho aqui o funcionamento, porque esses caras aqui, além do Windows 10, nos próximos vídeos eu vou ensinar a colocar um Linux e um macOS aqui para você poder levar de um computador para o outro e fazer os testes aí. E qual é o objetivo disso aqui, né, pessoal? É você ter uma instalação limpa do Windows 10, do Linux ou do Mac, numa mídia removível, que tenha todas as ferramentas de diagnóstico e seja uma instalação limpa, que tenha os drives, tenha tudo bonitinho aqui, que você sabe que não tenha vírus, que ninguém fuçou, que tá tudo bacana, que não tem bloatware, porque às vezes você recebe aí na sua assistência um computador que tá travando, tá esquentando, tá dando algum problema, e de repente você suspeita que o culpado seja a instalação do Windows 10 aí com alguma coisa bizarra. E aí você teria que fazer o quê? Você teria que abrir a máquina, tirar o HD da pessoa, colocar o seu, dar boot e aquele negócio todo. Então, se você quiser fazer isso mais rápido para fazer um diagnóstico sem ter que abrir e fazer todo esse procedimento, você pode fazer via USB 3.0. Então, pessoal, agora eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui que já está pronto, né? Vou colocar aqui no nosso notebook da Dell. Vou dar aqui um power nele. Apertar aqui F12. Vai entrar no boot menu. E vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho o OpenCore Bootloader, né? Eu tenho aqui essa entrada eu criei manualmente aqui nesse computador. Eu tenho o HD interno, né? O SSD interno, que ele tá aqui com o Mac e o Windows instalado. Então esse cara aqui me permite carregar o Mac e esse cara aqui me permite carregar o Windows, né? Se eu tirar aqui o pendrive, ó, der um boot novamente, apertar F12, pendrive já o SSD externo,
você vai ver que ele vai mostrar só as entradas correspondentes ao HD interno, né? Vou plugar aqui novamente. Dá um reboot. Apertar aqui F12. O que acontece, pessoal? Eu criei aqui uma partição EFI para cada sistema. Então, a primeira partição que ele está mostrando aqui, essa 1, ela é a partição que dá o boot no Windows, a 2 dá no Linux e a 3 ele vai carregar o OpenCore e carregar o macOS, né? Só que a minha EFI que está nesse cara é a EFI de um outro computador. Então, eu vou carregar o EFI do HD local, mas eu vou carregar o macOS aqui do pendrive, tá? Dá para fazer isso também. Então eu vou mostrar aqui rapidamente ele fazendo o boot pelo SSD no Windows, no Linux e no Mac. Pessoal, seguinte, aqui ó, eu tô na minha EFI do próprio notebook, tá? Mas eu vou carregar o macOS aqui ó, do HD externo, tá? Você vai ver aqui que é esse amarelinho. Esses outros aqui é o Windows e o Pop! OS que eu fiz a modificação nos ícones, né, para aparecer aqui no bootloader do OpenCore e do macOS com esses ícones e com esses nomes, tá? Eu vou ensinar a fazer isso lá no terceiro vídeo da série. O pessoal está um pouquinho lento, mas eu acho que é por causa desse case, o M2 para USB, que ele está pegando fogo aqui. Esse case é meio ruinzinho, né? Mas é isso, né, pessoal? Deu boot aqui, ó, nos 3. No segundo vídeo eu vou mostrar como pegar esse Windows 10 que a gente vai fazer hoje e colocar ele com Dual Boot com um Linux. Eu vou usar o Pop! OS, mas você pode usar qualquer outro. E no terceiro vídeo eu vou te mostrar como é que você vai colocar o macOS a partir de uma máquina que já está instalada com clone aqui nesse SSD externo, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vou desligar aqui o notebook e a gente vai vir aqui para o desktop para eu mostrar para vocês como é que a gente gera essa instalação aqui nesse outro SSD. Então é o seguinte, pessoal, qual é o procedimento? Você vai precisar de um SSD ou um HD, ou um pendrive maior do que 64 GB, né? Esse cara aqui, ele é SATA, tá? Ele é um SSD da KingSpec, tem review dele aqui no canal, nesse vídeo aqui. E eu tenho aqui alguns adaptadores, eu tenho aquele que eu mostrei para vocês que eu peguei da Seagate, e tenho esse aqui que é um genéricozão que eu comprei em loja de celular. Todos os dois têm um probleminha de esquentar aqui a controladora, ó. Esse chip aqui, ele esquenta pra caramba, e aí o SSD fica um pouco não confiável, né? A taxa de leitura, esse tipo de coisa. Eu comprei aí uns cases novos da Aurico, vou testar para mostrar para vocês quando eles chegarem se vai funcionar ou não. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e eu vou ligar ele aqui no notebook de novo, antes da gente preparar ele.
só porque eu quero mostrar para vocês, porque esse cara aqui eu preparei com várias EFIs, esse cara tá com uma única partição EFI, e eu vou mostrar para vocês aqui a zica que é esse negócio, né? Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo ó, que ele tem aquele Open Core que eu coloquei manualmente, aquela entrada com nome amigável, né? Tem a EFI que ele detectou do SSD interno e ele tem só uma EFI desse SSD externo, né? E aí, pessoal, se eu der um Enter aqui, eu não sei qual é o sistema que ele vai carregar, se é o Windows, o Linux ou o Mac. Seja qual for que ele carregar, se eu quiser entrar em outro, aí eu vou ter que mudar a ordem do EFI dessa pasta, né? Ou criar os nomes amigáveis, ou então colocar um outro bootloader, tipo o Refind, que me mostra quais são as opções de sistema que tem nesse SSD. Mas eu acho ruim usar uma partição EFI porque você fica preso nisso aqui. Esses nomes, tipo esse aqui que eu configurei, esse primeiro aqui, ele é local de cada computador. Então, mesmo que eu crie as entradas colocando Linux, Windows, Mac externo, para esse notebook aqui, se eu pegar esse HD e ligar em outro computador, não vai, tá? Isso é local e fica guardado na NVRAM de cada computador. Então, eu vou dar um Enter aqui e vamos ver qual é o sistema que ele vai carregar. Ó, tá vendo? Ele escolheu entrar no Linux. Eu não tive como escolher entrar no Windows ou no Mac que tem também nesse cara. Aí eu teria que aqui no Linux mudar, né, a ordem das EFIs ou criar as entradas, né, manualmente para que eu possa entrar aqui e escolher o sistema operacional na hora do boot. Vou mostrar só para vocês aqui que eu tenho a partição do Windows 10 e a partição também do Mac nesse cara, tá? Então, se a gente escolher aqui o disco externo, eu tenho aqui a partição NTFS do Windows 10, tem aqui a partição ext4 desse Linux, tem uma partição que eu chamei de pendrive aqui, que ela vai estar formatada como FAT32 ou AXFAT para poder trocar arquivos, né, entre os diversos sistemas operacionais que tem aqui. Então, se eu quiser passar uma coisa do Windows para o Linux ou para o Mac, de qualquer um deles para qualquer outro, jogo o arquivo nesse pendrive, dou o boot no outro e o arquivo vai estar lá, disponível, né? E aqui é o volume do Mac, ó. Então tem os três, só que usar uma EFI é zica, né? Eu poderia usar um comando aqui no Linux e criar o boot do Windows e do Mac, mas como eu expliquei para vocês, se eu desplugar esse HD e levar para outro computador, não vai esses nomes, eu vou ter que criar lá também. Então beleza, pessoal, agora que a gente viu aí, né, com uma EFI e com várias EFIs, a diferença na parte de você selecionar o sistema operacional, eu vou ligar esse cara aqui no meu computador. Mas antes disso eu vou vir aqui no desktop e vou abrir o Rufus, que é o programa que a gente vai usar para poder criar, não é, o nosso pendrive, o nosso disco externo com o Windows 10, para dar o boot pela USB. Então eu vou clicar aqui em selecionar, né, para selecionar a imagem. Vou pegar aqui uma imagem do Windows 10 que eu já tenho nesse computador. E aí vou inserir o HD aqui no meu PC. Se a gente for olhar aqui, pessoal, no Windows, ó, ele já reconheceu o SSD, né? Só que o que acontece? Ele não reconhece aqui no Rufus, ó. Aí eu tenho que fazer uma combinação de teclas aqui para que o Rufus habilite a função de reconhecer HDs e SSDs externos. Então eu dou Ctrl Alt F. Aí ele apareceu aqui, detecção de drives removíveis não USB ativada, né? E aí ele deu aqui o drive de 512 GB que ele está reconhecendo como pendrive, né? Que a única partição que ele conseguiu montar aqui, né? Que ele montou foi essa partição I.
Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou escolher aqui, ó, opções da imagem, aqui instalação padrão do Windows. Ele vai criar uma mídia de instalação para você rodar o setup do Windows e instalar num disco interno. Vou clicar aqui e escolher o Windows to Go. Aí eu posso mudar aqui o nome do volume, eu vou colocar o Win10 to Go, você pode colocar o nome que você quiser. Não mexe no restante, tá? E dá iniciar. Aí ele vai perguntar para você qual é a versão do Windows 10 que você quer instalar. Home Pro tinha, vou escolher a Pro aqui e dar OK. Ele avisa que todos os dados do SSD vão ser apagados, né? Eu dou um OK. E ele diz que tem múltiplas partições e que ele vai apagar todas. Eu tenho certeza mesmo, eu dou um OK. Pronto, pessoal, ele terminou de gerar a imagem, né? Então, praticamente pronto, é só isso que precisa fazer, tá? Você precisa ter uma ISO, gerar ela dessa forma aqui. Uma coisa que importante, não é? É que é bem difícil de ejetar esse Windows to Go aqui do computador. Então eu vou dar um fechar aqui. Ó, tá aqui a partição I, com Windows to Go. É difícil você conseguir aqui desmontar ela, tá? O Windows não deixa você desmontar. Será que ele vai desmontar só para apagar minha língua? Não, tá aqui, ó. Deu erro. Então, geralmente o que eu faço, pessoal, o que eu faço aqui, né? Eu abro um CMD como administrador. E dou um disk part. Dou um list disks. Dou um cell disk 10, que é o disco que a gente acabou de usar, né? Que é o único disco de 512 que tem aqui na minha máquina. Dou um list part para ele listar as partições. Aí eu dou um select part 3, que é a partição que está montada como I. Ó, tem o comando assign, que ele coloca uma letra. E tem o remove aqui, ó. Remove. E aí ele removeu a letra, né? Deixa eu colocar ela de novo. Então pronto, eu atribuí a letra de novo. Por que eu atribuí, pessoal? Porque eu quero mostrar para vocês um outro método, né? Se eu der aqui formate, aí ele dá aqui criar e formatar partições do disco rígido, ele vai abrir o particionador de disco do Windows. Eu posso clicar aqui no meu disco que tem a letra I, ó. E aí eu dou aqui um alterar a letra e dou um remover. Sim. E aí ele remove a letra. Então são duas formas de fazer, tá? E aí você pode vir aqui agora ejetar externo. Ele está reclamando aqui ainda, mas já é seguro a gente tirar o HD aqui do computador. Então eu vou desplugar ele aqui. Só como curiosidade, pessoal, eu vou ligar ele aqui no MacBook branquinho que eu tenho aqui. A conexão é 2.0, então ela vai ficar um pouquinho lenta, mas se a gente clicar ali e segurar o Option, né? Ele vai entrar no bootloader. E eu posso selecionar aqui, ó, o HD externo. E aí ele vai carregar o Windows 10 pra gente, ó. Eu não vou fazer por aqui. Deixa eu desligar. Aquele anterior, pessoal, que tem o Linux e o Windows 10 e o Mac, eu também consigo usar aqui no MacBook também, tá? Lá no outro vídeo do Linux, eu mostro ele dando boot no Linux para não ficar muito grande aqui, tá? Então eu vou tirar esse cara aqui, ó.
eu vou trocar esse adaptador USB, porque lá no meu outro computador de teste, esse adaptador aqui funciona melhor. Pronto, pessoal, eu já liguei ele lá, né? Deixa eu só trocar os meus teclados aqui de lugar. Trocar aqui os mouses também. Vou ligar aqui a máquina de teste. Vou apertar aqui F12. Ele tem aqui, pessoal, um boot menu, não é? Tem umas entradas aqui, porque como eu instalei alguns sistemas nesse cara para montar o primeiro SSD que eu fiz, ficaram algumas entradas aqui, mas vocês ignorem, tá? A única que interessa pra gente é essa OpenCore Boot Manager SATA, né? Que é do macOS que está instalado nesse computador de teste. E essa UEFI Seagate aqui, ó, backup, que é o nosso disco com o Windows 10 to Go. Aí, pessoal, a gente precisa dar um primeiro boot e completar o setup do Windows, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês de forma acelerada, tá? Mas é basicamente a mesma coisa de quando você instala um Windows novo. E depois dessa parte, aí eu quero falar algumas coisas específicas desse Windows to Go para vocês. Beleza, pessoal, ele terminou de fazer a configuração. Uma coisa importante que entre os boots ali você tem que dar F12 e sempre escolher o dispositivo externo, tá? Porque o Windows 10 ali ele dá alguns boots antes de entrar no setup. Mas aqui, pessoal, depois que você entra no Windows, né? Como essa máquina ela foi gerada, esse disco, sem ser uma instalação propriamente dita, né? Então ele não reconheceu o hardware do computador onde ele está instalado e não fez nenhuma atualização, não fez drive, não fez nada, ele está tentando fazer tudo isso agora. Então, uma coisa que ele vai fazer aqui, pessoal, ele vai instalar e atualizar aqui a loja da Microsoft, tá? Talvez ele não faça isso aqui nesse caso, porque eu não loguei online, eu criei uma conta offline. Mas uma coisa importante que você tem que fazer aqui é vir aqui em atualizações, aqui, ó, verificar se há atualizações. E aí você manda ele fazer uma atualização manual aqui, ó. Aí beleza, pessoal, vai começar a baixar as atualizações que estão pendentes, que ainda não tinha nessa imagem, mas uma coisa muito importante são os drivers. Então você vai aqui, ó, exibir atualizações opcionais. Aí você bota aqui para baixo para ele exibir. Marca tudo que tiver aqui, pessoal. E coloca baixar e instalar. Se eu levar esse cara para outro computador, provavelmente vai ter drives para instalar também, então eu tenho que fazer esse processo de atualização sempre que eu conectar ele em algum computador que ele nunca foi conectado antes, né? A não ser que, por exemplo, os computadores tenham o mesmo hardware, aí não tem segredo, né? Mas se for um computador que tem a placa-mãe diferente, tem a placa de vídeo diferente, ou algum outro componente ali extra, né? Aí provavelmente você vai ter que mandar rodar o Windows Update para instalar os drives corretos. Pessoal, para o vídeo não demorar muito, eu não vou esperar ele terminar aqui de fazer todas essas atualizações que demoram um pouquinho, ainda mais nessa máquina que ela é um pouco mais lenta, né? Mas é um Windows 10 completamente funcional, ó, rodando através da USB de um SSD de 512 GB. E aqui você pode instalar qualquer ferramenta, qualquer programa que você quiser usar. Então pode ser um Windows 10 prontinho ali para fazer diagnóstico de algum computador, ou até uma máquina, né? Um SSD para você, por exemplo, ir para um computador que não é seu, mas tem todos os seus programas ali, seu trabalho e tal, para você poder utilizar na sua instalação do Windows 10. Recomendo, né? Sempre que possível que você for usar isso aqui, você desligar o armazenamento interno do computador que você for usar, né, para evitar, se ele tiver algum vírus, alguma coisa, passar para esse cara aqui. Então isso aqui é uma ferramenta de diagnóstico legal e eu espero que você tenha gostado e que o vídeo tenha sido útil, beleza?
Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Nesse vídeo aí a gente viu como instalar um Windows 10 num SSD externo USB 3.0 para você ter aí uma instalação, né, um Windows 10 de bolso, né, um Windows 10 para viagem, que você possa plugar ele em um computador e outro e utilizar ali para fazer diagnóstico ou para qualquer uso que você acha interessante ter um Windows 10 ali portátil que você possa levar de um lado para o outro, né? Beleza? Se esse vídeo foi legal, foi interessante, você já sabe o que fazer. Você vai se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ter notificação de novos vídeos como esse. Se você já é de casa, já conhece nosso trabalho, considere se tornar membro. Deixe seu like ou dislike, seu comentário aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Lembrando que no próximo vídeo eu vou ensinar a como liberar espaço aqui nesse disco e a gente vai instalar um Linux, né? No caso, eu gosto de usar o Pop! OS, que é um derivado do Ubuntu, mas você consegue fazer isso com qualquer Linux, né? E aí no terceiro vídeo dessa série, eu vou mostrar para vocês como é que você faz para clonar e trazer a EFI de um Hackintosh existente para dentro desse cara, para poder ter um triplo boot aí com o Windows, Linux e o macOS. Então é isso, pessoal. Se você quiser ajudar o canal, tem algumas formas, né? Você pode assistir o vídeo todo, não pular as propagandas, comentar, dar like, compartilhar o vídeo nas redes sociais. Se você quiser e puder ajudar financeiramente, ninguém é obrigado, tá? Mas se você quiser, você pode se tornar membro aqui do canal. Você pode nos doar um Pix, ou um PicPay, ou um PayPal. Tá na descrição do link aí os meus IDs nessas redes, ou você pode usar esses QR Codes aqui. E também tem uma última forma, que é você entrar por um dos nossos links de afiliado, onde você pode comprar alguma coisa no AliExpress. Então basta clicar no link aí que tem escrito afiliado entre parênteses, você vai entrar lá. Se não for o teu produto que você quer no link que você clicou, procura o produto lá no AliExpress, compra, eu ganho uma comissão, você não paga nada mais por isso e ajuda o canal. E é isso, pessoal, como eu sempre falo, fui!